Hoje temos mais um aniversário. Um aniversário de injustiça. 2 anos esperando um julgamento. Nunca antes na nossa história um habeas corpus demorou tanto tempo para ser julgado. Mas é claro, né? Esse HC pede que Moro seja reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como suspeito para julgar e condenar Lula. No dia 1º de novembro de 2018, Jair Bolsonaro anunciou o ex-juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Era o prêmio pela condenação de Lula por fato indeterminado, sem provas. No dia 5 de novembro, os advogados do ex-presidente pediram ao STF que Moro fosse considerado suspeito e seus atos como juiz anulados. Na época, Lula estava preso e já tinha perdido seus direitos políticos. 730 dias depois, mesmo com tantas provas da suspeição de Moro, nada de terminar o julgamento. A segunda turma do STF começou a julgar o pedido em 4 de dezembro de 2018. O ministro relator Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia votaram contra Lula. O ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento do habeas corpus nunca mais foi retomado. Muita coisa aconteceu desde então. Há 1 ano, o Supremo reconheceu seu erro de permitir, em casos como o do ex-presidente, que os acusados cumprissem pena antes que todos os recursos judiciais possíveis tivessem acabado. Essa mudança de entendimento permitiu que Lula deixasse o cárcere, mas a defesa de Lula seguiu pedindo que o HC fosse julgado. Desde então, sob a suspeição de Moro, o STF segue calado. Contra Lula, a injustiça continua. O Supremo tomou outras decisões que afetam os casos do ex-presidente, mas o pedido para anular as condenações e fazer justiça ainda aguarda os demais ministros da segunda turma. Faltam votar Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Se terminar empatado, significa que Moro é suspeito. Se a demora se prolongar ainda mais, a segunda turma terá novo integrante na vaga de Celso de Mello, que se aposentou sem votar. Justiça lenta é injustiça. Lula foi solto, mas não está livre. Anula STF. Desemprego recorde e inflação em alta. É com esse Brasil que Bolsonaro golpeia o povo. O índice de desemprego medido pelo IBGE atingiu seu maior nível no último trimestre, chegando a 14,4%. Ou seja, 13.800.000 pessoas estão desempregadas no país. Isso significa que de junho a agosto, 1.100.000 perderam seus empregos. Mas este número é ainda maior. O mesmo IBGE diz que cerca de 40 milhões de pessoas gostariam de estar trabalhando, mas não conseguem. Com a pandemia eles me despediram. E agora não tenho como sustentar minha família. Estou desempregada e preciso sustentar minha família, meus filhos e meus netos. E não tenho como fazer isso. A inflação de setembro medida pelo IPCA teve alta de 0,64%, a maior para o mês desde 2003. Em outubro, a Prev indicou um novo salto de 0,94%, o maior em 25 anos. Nós vemos aí hoje o combustível numa qualidade duvidosa, parece que não tem fiscalização, e nós estamos aí com esse aumento absurdo, né? De posto para posto, às vezes você encontra de 20 a 40 centavos de diferença. Fora Bolsonaro! Acabo de replantar essa mudinha. É minha singela homenagem para todos os 160.000 brasileiros mortos por conta do desacerto da política de saúde desse país. Mas essa, em especial, vai para o Serginho Moreira. O médico Serginho, falecido em maio, vítima da Covid, era apoiador da campanha Lula Livre e assíduo participante de atividades na Praça da República, em São Paulo, e da Vigília Lula Livre, em Curitiba. Somos o segundo país em óbitos no mundo, superado apenas pelos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, com mais de 5,5 milhões de pessoas contaminadas.
Nas redes, mais gente prestou homenagem a essas vítimas no Dia de Finados e culpou o governo Bolsonaro e sua necropolítica. Manifestação em Brasília também lembrou as vítimas da pandemia e repudiou o governo Bolsonaro. Bora, Bolsonaro! Ainda na capital federal, um faixaço exigiu anula STF e em São Bernardo do Campo, a mensagem de Lula livre foi colocada na passarela do Terminal Ferrazópolis. As faixas gigantes do Coletivo Alvorada foram estendidas na Praça da Sé em São Paulo. Nas mensagens, fora Bolsonaro, anula STF, além do pedido de justiça para o ex-presidente e da denúncia da parcialidade de Moro e Dallagnol. Fora dos soldados! Fora, fora, fora! Já na Avenida Paulista, movimentos sociais, partidos políticos, entregadores e torcedores antifascistas fizeram uma manifestação pelo Fora Bolsonaro, por Vidas Negras Importam, por emprego e renda mínima e em defesa da democracia.